Olá, seja muito bem-vindo de volta. Muito obrigado pela sua audiência. É por ela que eu tô aqui fazendo mais esse vídeo. Eu tenho que te explicar que essa vai ser uma série de 3 vídeos. Talvez você tenha visto a série anterior, talvez não. Se você não viu, tem alguns pontos importantes que eu vou relatar aqui em relação àqueles vídeos, as afirmações que eu fiz lá. Nessa série eu tratarei de 3 assuntos que eu vou relatar para você agora. Uma das minhas afirmações nos vídeos anteriores foi a de que Moro tinha errado feio. No último vídeo da série, eu afirmei que eu não ia dar como totalmente confirmada a minha proposição, porque a gente ainda não havia visto os vídeos da reunião ministerial, a tão falada reunião ministerial de Bolsonaro. Agora que nós já vimos, e que semana eu diria, e que final de semana, agora nós podemos tratar efetivamente desses assuntos. Agora, sexta-feira passada, hoje é segunda, né, 25 de maio, na sexta-feira foi liberado, né, foram liberados aqueles vídeos, então agora eu posso tratar disso com você. No segundo vídeo da série, eu vou tratar da crise institucional que está sendo formada por conta dessas decisões do STF, principalmente do ministro Celso de Mello. Já no terceiro vídeo, de volta às nossas origens, tratar de condomínio, compliance condominial, eu vou tratar da PL que foi recentemente aprovada, a PL 1179, onde traz algumas modificações em relação aos poderes dados ao síndico. Indo direto ao assunto, você deve se lembrar que eu havia me comprometido a trazer as informações definitivas após a liberação dos vídeos da reunião ministerial. Aqui estou eu. Então vamos tratar desse assunto agora. Eu não vou fazer uma análise política, eu não sou especialista nisso. Eu vou fazer, como sempre fiz nos vídeos anteriores, uma análise voltada ao compliance, à governança corporativa e à própria administração pública e suas relações com os cidadãos. Depois da liberação dos vídeos da reunião ministerial na última sexta-feira, vários personagens fizeram avaliações. De todas as que eu assisti, penso que a mais sensata, a mais isenta, foi a do Marcel Van Hatten, deputado federal. Portanto, e juridicamente falando, a acusação de Moro contra o presidente Bolsonaro parece não se sustentar. Agora, essa é uma decisão que vai caber ao PGR, ao Procurador-Geral da República. Como eu havia dito nos vídeos anteriores, na minha opinião, Moro errou feio, muito feio. Talvez a estratégia dele, agora parece que não foi bem sucedida, tenha sido baseada no fato de que os vídeos talvez tivessem sido apagados. Então as afirmações dele ficariam veiculando pela mídia, pela internet, pelas redes sociais e desgastando a imagem do presidente. No entanto, como vimos, não foi isso que aconteceu. Não só as gravações ainda estavam ativas, como foram liberadas. E lá não se encontrou o menor vestígio da acusação de Moro. Agora, falando como advogado, não vi o menor vestígio. Respeito colegas que divirjam da minha opinião, mas eu não enxergo nenhum fragmento que pudesse dar sustentação à acusação que Sérgio Moro, o ex-ministro Sérgio Moro, fez contra o presidente Jair Bolsonaro. Entretanto, não é o que a mídia diz. A mídia continua se aproveitando de tudo aquilo que foi dito naquela reunião ministerial e tirando disso alguns fragmentos para, não mais baseado na acusação do ex-ministro Sérgio Moro, mas em outras, em novas acusações, criticar as atitudes não só do presidente Jair Bolsonaro, mas de alguns ministros que estavam presentes na reunião e que expressaram as suas opiniões. Eu separei 3 pontos que eu julguei da máxima importância. O primeiro, armamento. O segundo, ataque do STF pelo ministro da Educação Weintraub. O terceiro ponto que eu destaquei foi a explanação da ministra Damares Alves em relação às atividades e atitudes dos prefeitos, ou de alguns prefeitos e governadores, em relação ao seu cuidado com a pandemia. Como é possível perceber, nenhum desses 3 pontos tem a mínima relação com a acusação do ex-ministro Sérgio Moro contra o presidente Bolsonaro. São novos pontos. Então, me parece, já tratando do primeiro ponto, armamento, o presidente explanou que ele pretende ver, e era o desejo dele, já manifestado, e já houveram 2 decretos onde ele defendia que a população tem o direito de comprar armamento, de possuir armamento, diferente de porte. Portar é outra concepção completamente diferente, mas vamos tratar aqui do ponto. Agora a mídia quer dizer que o presidente, por defender o livre armamento, vamos chamar assim, ele está defendendo uma pretensa ditadura, ele defende a violência, ele prega a violência e, portanto, ele seria um risco à sociedade. Na minha opinião, ao contrário, se ele pretende que o cidadão de bem possua uma arma de fogo, é para que ele possa exercer o seu direito de defesa contra qualquer eventual invasão da sua propriedade, em defesa da sua família. É disso que estamos tratando. Agora, isso é um direito facultativo. Você pode usá-lo ou não. Você tem o direito de ter. Você não quer ter? Não tenha. Não compre. Não faça nada. Simples assim. É o mesmo caso, e vejam só, é a mesma forma que a mídia está tratando e continua tratando, pelo que eu estou vendo. Eu aguardei até hoje, acompanhei inúmeras postagens nas redes sociais. Agora, é vexatório
vexatório o uso de palavrões na reunião ministerial. Precisamos entender que aquilo era uma reunião para ser privada. Ok, são todos agentes públicos e poderiam entender que em algum momento aquelas falas, né, aquilo que foi explanado, os assuntos que foram tratados na reunião poderiam vir a público, porém não daquela maneira. Foi vexatório o que fizeram com este fato. Mas vamos seguir adiante. Apenas para fazer um óbice, que eu acompanhei alguns colegas penalistas, não só nas mídias sociais, mas também em alguns canais privados, assim como alguns canais de televisão e até mesmo em rádio, que hoje se apresenta no YouTube. Alguns penalistas se apressaram em dizer que o presidente havia cometido um grande equívoco, para não dizer um ilícito, por possuir a sua própria rede de informação em virtude de não confiar na informação que ele havia recebido ou vinha recebendo da Polícia Federal. Agora, eu lhe pergunto, façamos nós aqui a nossa avaliação em relação a isso. O que isso significa? Ele usou a xepa? Ele usou o Araponga? Ele contratou um 007? Um detetive? Onde isso infringe a lei? De novo, eu não sou penalista, não sou especialista em direito penal, mas eu não consigo, dentro dessa ilação, acompanhar um raciocínio que está levando a léguas de distância, a não ser que voltemos àquela minha afirmação em um dos meus vídeos da série anterior, de que estamos agora no Brasil tratando de crimes premonitórios. Nós imaginamos que alguém possa cometer um crime e já passamos a julgá-lo, interpretar primeiramente e depois julgá-lo, para na sequência condená-lo. O direito brasileiro não prevê isso. De todo modo, para mim, chega a ser hilário esse malabarismo, essa espécie de contorcionismo idealista, né, para defender assim uma ideologia, para acusar alguém no exercício de sua função, buscando fazer um trabalho. Eu, particularmente, fico com a narrativa, inclusive de uma pessoa pública que já havia manifestado-se contra o presidente, que agora vem a público para dizer o seguinte, que não só o que foi veiculado no vídeo defende o presidente, como auxilia numa possível corrida eleitoral para reeleição em 2022. Não são palavras minhas, são palavras da doutora Janaína Pascoal. Você deve saber quem é. Antes de continuar, vai lá, dá um like se você estiver gostando, dá um dislike se você não estiver gostando. Se você não for inscrito no meu canal, clica lá em inscrever-se e clica no sininho. Assim você vai ser avisado toda vez que eu lançar um vídeo novo. O primeiro ponto eu já havia tratado e vamos afastar de plano. Prima facie, como se diz no direito. Armamento é uma opção sua, lhe é facultado o direito. Se você quiser utilizar, utilize. Ainda assim, é o exercício do seu direito. Ponto final. O suposto ataque do ministro da Educação contra o STF. Vejam só, ainda que se possa, havendo a previsão legal, pensar que aquilo é uma narrativa de um agente público e que foi ofensivo contra o STF, que possa se aproximar de uma crise institucional, eu penso, como já venho repetindo a você nos outros vídeos, na série anterior, que a crise institucional, quem vem sorrateiramente tentando instituí-la, por assim dizer, é o próprio STF em suas decisões monocráticas. E aí volto a repetir, várias decisões do ministro Barroso, decisões do Marco Aurélio Mello, decisões do Alexandre de Moraes e agora a decisão do ministro Celso de Mello, inclusive, parece-me que ele voltou atrás, mas inclusive querendo apreender o celular do presidente da República, ao que o general Heleno respondeu e rechaçou imediatamente no mesmo tom. Portanto, diante disso, para mim, não há a menor probabilidade de provarem isso, de, através dessa ilação, chegarem a vias de fato, por assim dizer, e processar o ministro da Educação. Mas isso são apenas cenas dos próximos capítulos. O terceiro ponto que eu separei, a colocação, a explanação da ministra Damares Alves, com certa revolta em relação à forma como prefeitos e governadores estavam conduzindo o enfrentamento à pandemia, é outra coisa que, como eu disse no caso do ministro da Educação, é a explanação do seu pensamento, é o seu direito, é o exercício, apesar de agente público, dentro de uma reunião privada, onde pode-se fazer um brainstorm e todo mundo dizer o que pensa, ela estava externando aquilo que ela pensa. De novo, não vejo uma crise institucional, não vejo ali dentro dos executivos, né, das três esferas, dos três entes, não vejo que aquilo possa causar estranhamento, mais do que o próprio xingamento, por assim dizer, né, a adjetivação do presidente da República em relação a dois governadores especialmente, aquilo pode ser muito mais entendido como um pensamento não muito republicano
republicano do que o pensamento explanado pela ministra Damares Alves. Então eu deixo para os senhores fazerem esse julgamento. Vamos direto ao ponto, que era o cerne da questão, que era a ocasião, o evento do ex-ministro Sérgio Moro na sua acusação contra o presidente Bolsonaro. Minutos atrás eu fiz um comentário em relação às pretensões ou às intenções do ex-ministro Sérgio Moro, mas como nós não temos como comprová-las, talvez ninguém saiba, porque é difícil saber o que se passa na cabeça de qualquer pessoa, então não vou fazer qualquer ilação em relação às suas intenções. Já manifestei aqui que parecia, ou dá a entender, que a sua estratégia fosse em virtude de que ele acreditava que os vídeos houvessem sido apagados, mas eles não foram e vieram a público. De tudo que foi possível assistir, e confesso que assisti diversas vezes, foram mais de 5 vezes, porque isso ficou sendo repetido na mídia, na grande mídia, o que eu pude perceber em relação a esse evento especificamente foi que, instado pelo presidente em reunião, o ex-ministro Sérgio Moro ficou muito abalado. Possivelmente teve o seu ego ferido. E com o ego ferido, as pessoas são capazes de fazer coisas inimagináveis. No entanto, era preciso que ele entendesse que ali estava o seu chefe. Por mais que ele tenha aberto mão de 20 anos de magistratura para fazer parte de um governo, ele deveria entender que ele estava deixando um lugar onde ele mandava para agora fazer parte de um lugar onde ele era mandado. Talvez isso o tenha incomodado muito mais do que o evento em si. E para explicar, nunca fez tanto sentido aquela famosa frase que ele usou em latim, que eu não vou me atrever a repetir, porque eu não sou versado em latim e realmente eu não sei a pronúncia correta dessas palavras, então não vou trazê-la aqui para você, mas vou trazer a tradução. Na verdade, existem duas traduções de dois pensadores, por assim dizer, dois filósofos gregos antigos, e eu vou ficar com a de Horácio. Horácio foi um poeta lírico, viveu em 65 a.C. Tem como tradução na nossa língua: os montes põem-se a parir, e eis que nasce um estrambólico rato. Foi exatamente o que aconteceu. De todos esses eventos, nasceu um estrambólico rato. Eu quero trazer para você, não a minha opinião, mas a minha avaliação, a minha investigação em relação a esses eventos. Na verdade, temos um fato. A acusação do ex-ministro Sérgio Moro, quando do seu pedido de demissão em público, que já faz um mês. Você tem um fato, e desse fato, um típico evento brasileiro, surgem vários especialistas. Os poetas diziam que nasciam, brotavam do chão inteligentes e bobos. Os pensadores talvez quisessem se referir ao fato de que toda vez que há um evento ou um fato, surgem os especialistas. E desses especialistas você teria os capacitados e os incapacitados. Então ele chamava de os inteligentes e os bobos. Nesse quesito, o Brasil não fica atrás. Na verdade, é uma grande representação. Eu diria até, grosso modo, que o Brasil é feito de especialistas de futebol que jamais tocaram em uma bola. E supostos teóricos em política que são incapazes de interpretar fenômenos sociais. Baseiam-se apenas nas suas próprias ideologias e as defendem, porque convicções como se verdades absolutas fossem. A moral dessa história, no entanto, nem sempre promessas mirabolantes trazem resultados impressionantes. Eu tenderia a dizer, para finalizar esse assunto, que o ex-ministro Sérgio Moro pariu o seu próprio rato e ele nasceu morto. Porém, o que Sérgio Moro conseguiu com tudo isso? Fomentar mais uma crise política em conluio com a grande mídia, que eu venho tratando aqui com você desde a outra série, que é ou tenta ser o quarto poder institucionalizado no Brasil e que precisa e que vem demonstrando a sua incapacidade de trazer uma informação isenta. E além de tudo isso, fomentou uma grande especulação no mercado de capitais, trouxe insegurança. Para quê? Por fim, eu vou encerrar esse vídeo dizendo que é preciso tomar o máximo de cuidado com tudo que a mídia está trazendo para nós. Ela não tem nenhuma pretensão de nos trazer a verdade. Os seus interesses estão ficando cada vez mais claros. Eu continuo defendendo que a mídia precisa passar por algum tipo de regulação. E eu não estou falando de alguém intercedendo na mídia. Eu estou falando de um sistema como compliance. Eu entendo que a mídia precisa estar sujeita às suas próprias avaliações, a um colegiado, a um sistema que balize a sua forma de conduzir e de fornecer a notícia. Essa notícia, quando recebida pelo povo, ela precisa ser verdadeira ou algo muito próximo da verdade. Eu sempre repito que não se discute fatos. Você pode até discutir circunstâncias. Os fatos estão lá e são irrefutáveis. Agora, as circunstâncias até podem ser debatidas. O problema é que no Brasil a grande mídia quer discutir fatos. Como os fatos são mais escassos do que circunstâncias, elas gostam de criar fatos. A mídia brasileira gosta de criar fatos. Só existe uma forma de chegar à verdade. É através do conhecimento. Porque através do conhecimento você delimita o fato e as circunstâncias que o envolvem. E então, sim, fazendo essa sua interpretação,
interpretação, você chega à sua conclusão. Não permita que levem a conclusão pronta para você. Na grande maioria das vezes, não será verdade. Era o que eu queria trazer para você nesse vídeo, nesse primeiro vídeo da série. O próximo vai ser sobre a crise institucional. Eu vou tratar rapidamente sobre as últimas decisões do STF que têm causado a crise institucional. E isso não traz nada de positivo para o Brasil, muito menos para os brasileiros. Por fim, como sempre, o meu agradecimento a você. Fique em paz e muito obrigado.